O meu nome é Sabrina Dias, o RA 2153042, e o meu trabalho é sobre a canola. A canola é uma espécie que pertence à família das crúciferas, que compreende cerca de 350 gêneros, incluindo o gênero da Brassica e cerca de 3.000 espécies. A maioria são encontradas nas zonas temperadas e frias do hemisfério norte. No Brasil, são encontradas apenas algumas espécies adventícias. As espécies crúciferas, elas são herbáceas, de ciclo anual e apresentam raízes pivotantes, com grande número de raízes secundárias. As folhas são intensas ou compostas, são alternadas e sem estípulas. O caule da canola é ereto e desprovido de pelos. A coloração é verde, podendo alcançar a altura de 1,5 metros, dependendo da espécie. As folhas também são desprovidas de pelos. As cores podem variar entre verde azulado e verde claro, dependendo da variedade da espécie. As folhas em geral elas são pequenas e possuem 4 sépulas e 4 pétalas, e são dispostas em forma de cruz, que foi através disso que deu o nome das crúciferas. E a canola ela é tradicionalmente cultivada em regiões de clima frio. A fenologia. As principais espécies cultivadas são a Brassica napus e a Brassica campestre, com tipos de inverno cultivados na Europa e de primavera cultivados em países como Canadá e Austrália. Então, no Brasil, é cultivada apenas a canola de primavera, de espécie Brassica napus. Então, a fenologia de qualquer espécie, ela é estudada desde o desenvolvimento até seu ciclo de vida. No caso da canola no Brasil, não se conhece a fenologia. Então, por esta razão, a descrição da fenologia é feita de acordo com as escalas fenológicas que se desenvolveram em outras partes do mundo. Aqui eu coloquei uma imagem sobre o desenvolvimento da canola. E as folhas verdadeiras, elas surgem de 4 a 8 dias após a emergência das plantas, dispondo-se em forma de rosetas, com as folhas velhas localizadas na base e as novas no centro. O efeito da época da semeadura sobre o surgimento das folhas acontece somente na emissão da primeira folha, havendo um atraso de 1,35 dias para cada 1 grau Celsius na redução da temperatura. E segundo Thomas, uma planta de canola pode apresentar um número final de folhas próximo a 30 e a área foliar máxima 250 centímetros na ausência de estresse. Valor bem baixo dos 800 centímetros, observado por Nanda na espécie Brassica napus. Então, o período reprodutivo da canola inicia-se quando os botões florestais aparecem no centro da roseta. Com a elongação do haste principal, surge o haste secundário, nas oscilações das folhas. O florescimento inicia-se com a abertura da primeira flor, na base da inflorescência no haste principal, estendendo-se em direção à parte superior do mesmo. Também acontece com o haste secundário. E o início do florescimento acontece de 2 a 4 dias após o início do haste principal. Disponibilidade hídrica. Na década de 1980, no Rio Grande do Sul, a couza, que é uma planta, aponta para uma necessidade de 312 milímetros durante o ciclo e o cultivo da couza. Para o mesmo período, aponta a necessidade de água durante o ciclo entre 450 e 500 milímetros. Então, a canola ela se desenvolve melhor em solos profundos e bem drenados. Elas apresentam capacidade de água disponível de 70 milímetros de água na zona radicular. De acordo com Thomas, as raízes da canola podem atingir de 90 a 190 centímetros de profundidade, com média de 140 centímetros, sendo 85%
da profundidade máxima atingida até o florescimento. Então, déficit hídrico. A cultura da canola, que descreve a redução relativa do rendimento de grãos em relação à redução da evapotranspiração da cultura, causada pela disponibilidade de água do solo. Temperatura. A temperatura da canola, utilizada no Brasil, apresenta menor sensibilidade ao fotoperíodo e menor resposta à temperatura do ar. A canola apresenta seu máximo desenvolvimento em temperaturas médias de 200 graus Celsius, mas ela se adapta bem mais com temperatura de 12 a 30 graus Celsius. Radiação solar. Para a canola de primavera, a eficiência de uso da radiação solar está entre 1,05 e 1,18 joules de radiação solar global, podendo chegar a 1,35. A radiação solar são semelhantes àquelas encontradas para a canola de inverno. A radiação solar pode ser atribuída a inúmeros fatores, como temperatura, estágio de desenvolvimento, densidade da semeadura, população de plantas e déficit hídrico. O fotoperíodo. O fotoperíodo responde desde a emergência até o surgimento dos primeiros botões florestais. Depois do florestamento, não apresenta fotoperíodo. Nanda afirma que a resposta ao fotoperíodo pela canola diminui de 14 a 16 horas e não há resposta para fotoperíodo menores que 12 horas. O vento. O vento afeta a canola da mesma forma que ele afetaria as outras culturas, que refere à modificação e formação de macroclimas. Granizo. Granizos e chuvas intensas. O granizo afeta dependendo da intensidade do mesmo e do estágio em que se encontram as plantas. Então, o granizo não muito intenso, ele causa menos dano na lavoura. Chuvas intensas. Pode ser prejudiciais no início do crescimento da planta, por danificar ou pela redução do estande por enxurradas, especialmente em solos com baixa filtração e limitada cobertura vegetal, seca e verão. O florescimento da canola é o momento mais sensível quanto ao déficit hídrico. Verifica-se a redução do número de silíquas por plantas. Então, o déficit hídrico é aplicado quando ocorre juntamente com altas temperaturas, por afetar drasticamente o processo da polinização, além de reduzir a viabilidade do pólen e o tempo de liberação do mesmo. O déficit hídrico acelera o ciclo da cultura, encurtando o tempo entre o florescimento e a manutenção dos grãos, e pode reduzir até 50% o rendimento dos grãos devido ao abortamento de silíquas. Geada. A canola é sensível à geada no início do estabelecimento das plantas, até aproximadamente 30 dias após a emergência e duração do florescimento e enchimento dos grãos. Chuvas excessivas e excesso hídrico prolongado. A canola não tolera solos encharcados, diminuindo o crescimento e o rendimento dos grãos. No florescimento da canola, os impactos negativos são verificados mesmo quando as condições de encharcamento prevalecem por apenas 3 dias. Considerações finais? Apesar desta planta vir sendo cultivada no Brasil, especialmente na região sul, desde 74, as pesquisas realizadas à época foram voltadas para a adaptação da couve. Depois, canola, principalmente em ajuste do sistema de produção. As informações contidas servem como indicadores da necessidade da resposta das plantas da canola como ambiente de manejo a que são submetidas. Opa, e você me assustou, tá fazendo trabalho. Tá bom, eu levei um pulo.